Eu sou Jainara Ravan. Eu sou Michele Queiroz. E está começando mais um UF Rural. Hoje iremos falar sobre políticas públicas e a pandemia do Covid-19. Bem, a pandemia do Covid-19, além de causar uma grande tragédia social, exige dos gestores públicos ações emergenciais efetivas e capazes de minimizar os danos à saúde e à economia. A implementação de políticas públicas é uma atividade muito importante que demanda esforços do agente estatal, desde a identificação do problema a ser solucionado até a efetivação de sua solução. Sabemos que a pandemia, entre suas diversas consequências, gerou uma enorme crise econômica ao ser necessário implementações como o isolamento social e o fechamento do comércio. Para minimizar os efeitos sociais trazidos pelas medidas restritivas, foi criado o auxílio emergencial, que foi articulado pelo Congresso em março de 2020 e foi a maior e mais importante política pública no combate à crise da pandemia. O programa pagou 5 parcelas mensais de R$ 600 entre abril e agosto de 2020 e 4 parcelas de R$ 300 entre setembro e dezembro. Agora, iremos ver uma entrevista com um dos beneficiários do auxílio emergencial. Bom dia, Jainara. Eu sou a Evarista Costa, estou aqui com um aluno. Nos conta sua experiência com o auxílio emergencial. Horrível. Você chega cedo para sacar o dinheiro, passa horas e horas com gente fedendo, sem distanciamento, tudo um desastre. E sobre o valor, o que você acha? O valor é absolutamente pouquíssimo. E está diminuindo, inclusive. Eu estou indignado que está diminuindo. Absurdo. Com você. O auxílio emergencial, como qualquer outra política pública, passou por fases. Identificação do problema. Segunda fase é a agenda, itens que precisam ser trabalhados com urgência. Terceira fase é formulação, alternativas para possíveis soluções. Formada de decisão, solução mais viável. Implementação da política pública na população. E sexta e sétima fase, que é o monitoramento e avaliação, por parte dos gestores públicos e da sociedade civil, para observar se a política pública foi eficiente. A Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, instituída pelo Governo Federal, o auxílio emergencial, estabeleceu medidas de proteção social durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito internacional decorrente do Covid-19. Essa política pública foi criada em função das medidas de isolamento social, como bem dito, diante da situação de emergência de saúde pública. Os beneficiários foram os inscritos no CAD Único, que é o Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal, cidadãos cadastrados no programa Bolsa Família, cidadãos microempreendedores individuais e trabalhadores informais autônomos. O agente pagador foi a Caixa Econômica Federal, mediante um cadastro prévio na Caixa. Apesar do auxílio emergencial ter sido uma ótima resolução nessa questão da crise econômica, houveram também alguns problemas desta política pública. Foram, exemplos, as fraudes. Foram pessoas que não precisavam do programa, não precisavam participar do programa e conseguiram mesmo assim receber o auxílio emergencial. Filas presenciais quilométricas na Caixa para o recebimento do auxílio presencial. Filas de horas no ambiente virtual. Baixo custo do auxílio no período dos R$ 300, né, quando chegaram a diminuir essa taxa do auxílio, e a negação ou longas esperas para conseguir confirmação no cadastro para o recebimento do auxílio. Bem, o auxílio foi uma importante política pública adotada, porém a pandemia tem colocado à prova o sistema federativo brasileiro em razão da deficiente administração adotada pelo Executivo Federal. É necessário aderir recomendações científicas especializadas em saúde. Não podemos esquecer da importância da vacina, da máscara, do isolamento social e da necessidade de políticas públicas de enfrentamento eficientes contra a pandemia do Covid. Esse foi o UF Rural. Obrigada a todos.